Internet veloz e estável para manter o ritmo do seu dia. E só com a Ozirnet você se conecta como tem que ser. Não perca tempo e aproveite os 240 MB de velocidade com Wi-Fi mais por apenas R$ 99,90. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030 e fale com o seu Ozir. Confira as condições e conecte-se com o que há de melhor na internet. Trabalhe, estude, divirta-se. Tudo com a qualidade da Ozir. Ozirnet, sempre ao seu lado. Investir em energia solar é sinônimo de economia e sustentabilidade. Por isso, a CIS Energia Solar quer ajudar você a reduzir 95% da sua conta de energia elétrica e também colaborar com o meio ambiente. Seja casa, comércio, indústria ou agronegócio, garantimos a sua economia. Para saber mais, siga CIS.agrícola e solar nas redes sociais ou venha até a nossa loja em Camaquã. Estamos te esperando. Na confecção de seus óculos, a Joalheria e Ótica Londres é top of mind de credibilidade e perfeição. Joalheria e Ótica Londres, armações de classe nacional e internacional com performance avançada que combinam com a sua personalidade. Lentes orgânicas, bifocais e multifocais, antirreflexos, anti-arranhões, com tratamento de borda e finas joias e relógios. Joalheria e Ótica Londres. Técnica, qualidade e perfeição a serviço da boa visão. Edifício Centro Comercial, Loja 7 em Camaquã. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem e instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas para curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos.
A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Jarra elétrica inox, R$ 89,00. Lâmpada LED 6 watts, só R$ 5,90. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. E copo de vidro jogo com 6, apenas R$ 14,00. E para preparar as suas receitas, na Sulpar tem panela de pressão de 4,5 litros por R$ 59,00. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Olá amigos, boa tarde. Agora são 4 horas mais 11 minutos deste dia 1º de setembro de 2021. Coisa boa, né? Começando mais um mês e que bom poder estar na companhia de todos os nossos ouvintes para mais um Redação Acústica. Nós vamos juntos até às 5:30 da tarde trazendo muitas informações e muitas notícias, né, que são do seu interesse e você vai acompanhar a partir de agora aqui na Acústica. Muitos serão os destaques também que nós vamos estar trazendo para os nossos ouvintes. Assunto principal desta tarde, nós tivemos 2 torcedores sendo detidos após um confronto com a Brigada Militar em frente ao CT do Grêmio, isso em Porto Alegre, hein? Está acontecendo aí uma mobilização de torcedores, um protesto contra as más atuações da equipe tricolor. E isso já fez com que 2 desses torcedores fossem presos. Entre 150 e 200 pessoas realizam um protesto agora na reapresentação do elenco gremista nesta tarde de quarta-feira. Também nós vamos estar falando sobre a possibilidade, né, que foi apresentada de uma nova paralisação dos caminhoneiros, e o Ministério da Infraestrutura descarta uma paralisação desses profissionais no dia 7 de setembro. A pasta avalia que as principais lideranças não estão envolvidas com nenhum tipo de mobilização para o feriado. E também um grande destaque aqui da nossa região diz respeito a vacinação, né, que está acontecendo ali no centro da cidade de Camaquã, na esquina Democrática. Nós tivemos no dia de hoje uma grande mobilização, um mutirão de vacinação também. Daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre um acidente. Na verdade, são 2 acidentes envolvendo motocicletas. E nós temos um fato curioso nesses 2 acidentes que aconteceram hoje à tarde em Camaquã. Um acidente foi na Loureiro da Silva, 2 motocicletas colidiram. E agora há pouco nós tivemos um outro acidente na Presidente Vargas, onde outras 2 motocicletas acabaram colidindo. A gente traz as informações para os nossos ouvintes daqui a pouco. Quando são 4 horas e 13 minutos, é hora do Giro de Notícias. A suposta mobilização nacional de caminhoneiros para participar de atos autoritários em 7 de setembro não foi captada pelo Ministério da Infraestrutura. Dentro da pasta, comandada por Tarcísio de Freitas, a avaliação é de que as principais lideranças dos profissionais de transporte não estão envolvidas com nenhum tipo de paralisação ou plano da categoria para o feriado. A hipótese de uma paralisação geral ganhou força quando o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, foi alvo da ação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou seu afastamento a um raio de pelo menos 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. A representatividade de Zé Trovão, no entanto, é vista como nula dentro do Ministério. Desde o início de 2019, o Ministério de Infraestrutura chegou a gerenciar 15 tentativas de paralisações de caminhoneiros em todo o país. Em nome de Zé Trovão, nunca apareceu entre os líderes dessas pretensões de paralisação.
1 ano e 5 meses após o Rio Grande do Sul confirmar o primeiro óbito por conta do coronavírus, apenas 2 dos 497 municípios gaúchos não registraram mortes em decorrência da doença. São as cidades de Benjamin Constant do Sul e Novo Tiradentes. Entre as medidas adotadas pelas prefeituras para evitar a disseminação da Covid-19, que já tirou a vida de 34.199 gaúchos, estão a atuação preventiva das equipes de saúde e a conscientização da população sobre a necessidade de adotar distanciamento social e reforçar hábitos de higiene. Com pouco mais de 2.300 habitantes, Benjamin Constant do Sul, na região norte, dividiu a unidade básica de saúde em 2 alas, uma para pacientes com diagnóstico de Covid-19 e outra para pacientes que não contraíram a doença. A Secretaria Municipal da Saúde intensificou a testagem da população entre os casos suspeitos e reforçou as orientações por meio de divulgação. O Rio Grande do Sul reportou nesta quarta-feira 28 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. As vítimas são de 17 municípios gaúchos e tinham as idades entre 48 e 89 anos. Com isso, o estado registrou 34.227 mortes desde o início da pandemia. De acordo com o Sistema Estadual de Saúde, foram reportados 1.403 novos casos. Assim, totalizando 1.409.665 infectados no solo gaúcho. Destes, 97% estão recuperados e 1% está em acompanhamento. Além disso, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, são 57,7%. Dos 3.340 leitos ocupados, 514 estão com Covid-19 e 116 estão sob suspeita. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Covid-19, Renan Calheiros, atualizou a lista de investigados pelos senadores, incluindo o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, do DEM, o empresário Luciano Heng, o deputado federal Osmar Terra e outras 6 pessoas. No total, agora são 29 investigados. Também estão na lista o representante da empresa americana Davat, Cristiano Carvalho, a diretora executiva da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, o vendedor autônomo de vacina pela Davat, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, o ex-diretor de programas do Ministério da Saúde, Coronel Marcelo Pires, e a servidora do Ministério, Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do contrato da Precisa Medicamentos. Nesta quarta-feira, a CPI da Covid houve o depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves, que teria sacado milhões para a VTC Log. Ele deveria ter comparecido na terça, mas a sessão com ele não ocorreu porque o ministro do STF, Nunes Marques, concedeu autorização para que ele se ausentasse. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Mamon, que investiga crimes financeiros na fronteira com o Uruguai. Houve o cumprimento de 2 mandados judiciais de busca e apreensão em Santana do Livramento, expedidos pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre. A ação resultou no recolhimento de 266 mil pesos uruguaios, 550 dólares e 13 mil reais em dinheiro. O trabalho investigativo apura a prática de evasão de divisas para fomentar o câmbio ilegal. O grupo criminoso atua principalmente na fronteira com o Uruguai e na região noroeste do estado. Os crimes investigados são organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Ceará confirmou nesta quarta-feira que a criminosa conhecida como Majestade, de 27 anos, foi capturada recentemente quando passeava na cidade gaúcha de Gramado, na Serra. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, de Fortaleza, cumpriram um mandado de prisão preventiva. Um telefone celular foi recolhido. Os policiais civis cearenses viajaram mais de 4.000 quilômetros para prender a Majestade, que já responde por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas. Ela é suspeita de ser responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de áreas de tráfico de drogas de uma organização criminosa atuante no Ceará. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Ceará, Márcio Rodrigo Gutierrez, observou que a criminosa vinha sendo monitorada nos últimos 8 meses.
Ela era considerada foragida desde abril deste ano, quando rompeu uma tornozeleira eletrônica. 5 integrantes de facções, sendo 3 da Gaúcha Os Manos e 2 da Paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC, foram indiciados pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC, da Polícia Civil. Houve também o bloqueio de R$699 mil em contas bancárias existentes em 6 estados. Somados os veículos e imóveis indisponibilizados, os valores chegam a mais de R$3,5 milhões de reais. Os criminosos foram alvo da Operação Irmandade, deflagrada no dia 20 de julho deste ano. 2 líderes e 3 gerentes que atuavam como operadores financeiros e logísticos foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, crime organizado e lavagem de dinheiro. Tratam-se de 3 gaúchos da facção Os Manos e um paranaense e um baiano, ambos do PCC. 2 foragidos permanecem foragidos desde o dia da ação. Segundo o DENARC, a organização criminosa movimenta cerca de R$12 milhões ao mês a partir da distribuição de drogas no Rio Grande do Sul, mediante valores em espécie que eram pulverizados em centenas de contas de pessoas físicas e jurídicas no país. Houve a comprovação de que o PCC estava operando em conjunto com os Manos, pelo menos desde 2017, na região do Vale do Rio dos Sinos. A tentativa do governo de incluir na ordem do dia o projeto que prevê a extinção da função de cobrador no transporte coletivo de Porto Alegre gerou confusão dentro da Câmara Municipal no início da tarde desta quarta-feira. Representantes dos rodoviários tentaram ingressar no plenário antes de o projeto ser pautado e foram impedidos por agentes da Guarda Municipal. Após empurra-empurra, agentes da segurança chegaram a utilizar spray de pimenta para dispersar o grupo. Presidindo a sessão, o líder do governo, Idenir Sequim, solicitou que os rodoviários fossem retirados do plenário, suspendendo o trabalho no local e convocando reunião de líderes. A oposição tenta negociar com o governo que as galerias sejam abertas e os servidores possam acompanhar a votação. Até às 16 horas da tarde, nada havia sido decidido. Na manhã desta quarta-feira, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, divulgou mais 3 novos casos da variante Delta no surto de Covid-19 que afetou a instituição nos últimos dias. Assim, sobe para 5 o total de casos confirmados entre pacientes. O hospital ainda aguarda a confirmação de mais 12 resultados enviados para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O dado representa 18% do número total de pacientes infectados no surto, 96 indivíduos. Conforme a Casa de Saúde, dos 5 casos confirmados da variante, 3 eram vacinados com as 2 doses, um com apenas uma dose e outro ainda não tinha realizado a vacinação. Eles eram moradores de Porto Alegre, Viamão e Guaíba. 2 desses casos, diz o Conceição, evoluíram para óbito e os outros 3 já receberam alta. No último levantamento divulgado na terça-feira, o hospital contabilizava 27 mortes relacionadas ao surto. Ao todo, 170 pessoas foram infectadas. Entre os pacientes, 61 receberam a 2ª dose da vacina, o que representa 63,5%. 8 pacientes estão hospitalizados em unidades de terapia intensiva. O hospital segue com o surto ativo em 3 áreas. A Brigada Militar apreendeu na manhã desta quarta-feira um carregamento de mais de 220 quilos de maconha, além de um fuzil calibre 5.56 com 2 carregadores e cerca de 50 munições em Santo Antônio da Patrulha. O efetivo do 8º BPM localizou a droga em uma residência na estrada João Delfim de Oliveira, no bairro Lomba Vermelha. Os policiais militares receberam informações de que indivíduos oriundos da região metropolitana de Porto Alegre estariam armazenando uma grande quantidade de entorpecentes. A casa suspeita foi então monitorada por uma equipe do setor de inteligência do 8º BPM. Havia uma movimentação no local e um Fiat Uno estacionado. O efetivo do 8º Batalhão entrou então em ação e prendeu 2 traficantes após a descoberta do carregamento de entorpecentes. Ambos possuem extensa ficha de antecedentes criminais, incluindo homicídio e narcotráfico. Um deles estava foragido devido a um mandado de prisão em aberto.
Já a Prefeitura de São Paulo passará a exigir a partir de hoje o comprovante de vacinação contra a Covid-19 em eventos com público superior a 500 participantes. Será exigida no mínimo a comprovação da primeira dose da vacina. O decreto com a decisão foi publicado no Diário Oficial da Cidade no último sábado. A comprovação da vacinação poderá ser feita pelo registro físico, mediante a apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19, ou de forma digital pelas plataformas oficiais onde haja o comprovante de vacinação, como nos aplicativos Conect SUS do Governo Federal, o Poupa Tempo Digital do Governo do Estado de São Paulo ou então o eSaúde SP do Governo Municipal Paulista. Os estabelecimentos deverão conferir a veracidade do comprovante apresentado por meio do passaporte da vacina, que faz parte da plataforma eSaúde São Paulo e utiliza o sistema de leitura com QR Code. Enquanto isso, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, DENARC, da Polícia Civil, confirmou hoje a apreensão de quase meia tonelada de maconha pertencente a uma facção criminosa na região do Vale do Rio dos Sinos. O flagrante ocorreu em um sítio no interior de Sapiranga. A operação da equipe do delegado Wagner Dalcin teve início ainda na tarde de terça-feira, em Novo Hamburgo, após investigação realizada há mais de uma semana. Depois, os agentes foram até uma propriedade rural em Sapiranga, onde foram encontrados em torno de 480 quilos de maconha. Houve ainda o recolhimento de 2 balanças. Um traficante foi preso no local. O trabalho investigativo do DENARC terá prosseguimento. Segundo o diretor de investigações do DENARC, delegado Carlos Vente, ele explicou que é cada vez mais comum o narcotráfico trazer os carregamentos de drogas de fora e armazená-los em propriedades rurais para posterior distribuição em pequenas quantidades. A partir desta quarta-feira, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passam a contar com uma supervisão periódica do retorno ao atendimento presencial. A portaria que prevê a implementação do serviço Supervisão das APS, Retorno Gradual e Seguro, foi publicada em 13 de agosto, mas só começa a valer a partir de hoje. O primeiro ciclo de supervisão deve acontecer entre os dias 1º e 31 de outubro. As ações serão bimestrais com duração de 30 dias cada. Enquanto houver a pandemia, funcionários do INSS vão atuar durante o horário de atendimento ao cidadão, verificando os fluxos e procedimentos realizados pelos servidores e segurados. No início da pandemia, em março do ano passado, todos os serviços do INSS que eram realizados presencialmente foram suspensos. A medida foi tomada levando em consideração também os fatores de risco do público atendido, em geral pessoas idosas ou portadoras de alguma doença. Para finalizar o nosso giro de notícias, após crescer 1,2% no primeiro trimestre e se recuperar das perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira recuou 0,1% entre abril e junho, na comparação com os 3 meses anteriores. O resultado interrompe a série de 3 variações trimestrais positivas seguidas do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar da variação negativa, o desempenho da economia se manteve acima do patamar pré-pandemia. 4h28, aí está o giro de notícias desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Muito bem, agora são 4h28. Daqui a pouquinho as informações sobre 2 acidentes de trânsito que foram registrados nesta tarde aqui na cidade de Camaquã. Daqui a pouquinho também vamos falar sobre dupla Grenal, preparativos de Grêmio e Internacional para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. São 4h29, nós seguimos por aqui até às 5h30 da tarde, sempre na parceria do Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração.
alimentação. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. E siga fp0.arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. É hora do intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Acústica e a hora certa. 4h30. Corra para Casual Mix. Super liquidação de inverno. São descontos de 20, 30, 40%. Super queima de estoque. Não perca tempo. Atendimento via WhatsApp 999 40 12 26. A Casual Mix disponibiliza serviço de teleentrega. Tudo para ficar mais perto de você. Curta nas redes sociais Casual Mix Camaquã e fique por dentro das novidades e promoções. Casual Mix no Olavo Moraes, ao lado das Óticas Carol. Olá, amigos ouvintes, eu sou o Miguel e venho divulgar a Chafariz. O segredo da mudança é o foco, não na luta contra o velho, mas a construção do novo. Então a Chafariz aproveita para convidar a vocês a mudarem para o novo. Aproveite a nova estação que se aproxima. Renove o celular, deixe sua vida mais feliz e mais alegre, pintando com as cores da Chafariz. Então não perca tempo por aí, pois do piso ao teto a Chafariz é o endereço certo. Telefone WhatsApp 36717777. Tá barato pra caramba. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51 3671 1400 ou WhatsApp 995 152 151. Para você avançar até mesmo nesse momento complicado, a Universidade La Salle Barra do Ribeiro vai te dar aquela força. Graduação a partir de R$ 129,00. Encare o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle e pagando R$ 129,00 por mês. Confira o regulamento e se qualifique. Viva já sua melhor versão. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. Vestibular online Universidade La Salle Barra do Ribeiro. Aqui o futuro chega antes. Sem você. Agora, você pode completar o vazio do seu produto preferido com a promoção Refis do Boticário. Na compra de uma loção de 400 ml de Nativa Spa ou Cuide-se Bem, você leva um refil da mesma marca. Compre agora mesmo nas lojas, com o revendedor ou pelo WhatsApp. Promoção válida até 19 de setembro. Consulte itens e as condições nos canais de vendas. Refil é o Boticário. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Boa tarde, são 16 horas, 31 minutos, 29 graus e 6 décimos é a temperatura neste momento aqui em Camaquã. Vamos aos destaques de acústicafm.com.br. Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou 2 pessoas feridas em Camaquã. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Presidente Vargas e Walter Quez, no centro do município. Conforme informações, um dos motociclistas ficou em torno de 20 minutos desacordado após a colisão. A condutora da outra moto teve ferimentos leves. Segundo populares, a ambulância demorou em torno de 30 minutos para chegar até o local. A Organização Mundial da Saúde monitora uma nova variante da Covid-19. Chamada de Mu, a variante é conhecida cientificamente como B1.621. O órgão de saúde definiu a Mu como uma variante de interesse
que apresenta mutações que indicam sérios riscos de resistência às vacinas. Mais estudos, porém, são necessários. Depois de ser detectada na Colômbia, a cepa Mu foi relatada em outros países da América do Sul e na Europa. A OMS disse que sua prevalência global caiu para menos de 0,1% entre os casos sequenciados. Na Colômbia, porém, é de 39%. O órgão atualmente monitora 4 variantes muito preocupantes da Covid-19, incluindo a Alfa, que está presente em 193 países, e a Delta, presente em 170 países. Essas notícias e muito mais você confere em nosso portal acusticafm.com.br. Direto à redação de jornalismo, Lennon Haas. Direto da redação. Mais informações em acusticafm.com.br. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Pata Negra Empório Gourmet. Aqui você encontra diversas marcas de vinhos, cervejas, espumantes, para degustar com amigos nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Opções para presentes diferenciados, cestas prontas ou para serem montadas na hora por você. Pata Negra Empório Gourmet, Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor. Tem muita gente que já começou a rir à toa com o Instituto Mix. Eu sou a Viviane, eu fiz o curso no Instituto Mix de confeitaria e já estou ganhando dinheiro. Sou o Mário, fiz o curso de barbearia no Instituto Mix, já tenho minha barbearia e 2021 que me aguarde. Valeu, Instituto Mix, eu sou a Maria e já tenho meu pet shop. Oi, meu nome é José, fiz o curso de eletricista no Instituto Mix e tô ganhando dinheiro. Eu sou a Jéssica e devo tudo que eu tenho ao Instituto Mix. Esse é o jeito IEM de ser. Valeu, Instituto Mix. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Estamos de volta, agora são 4 horas e 38 minutos, 28 graus é a temperatura, calorzinho do lado de fora e a gente segue trazendo as muitas informações para você, ouvinte da Rádio Acústica FM. Agora nós vamos para Porto Alegre. Nós estamos neste momento, convido aí os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo Rádio FM 97,7 para acompanhar também as imagens que chegam neste momento diretamente de Porto Alegre. Vamos conversar com Ayrton Lemos sobre manifestação e clima tenso na capital do estado. Explica pra gente o que acontece por aí, Ayrton. Boa tarde. Exatamente, Gil.
a tentativa do governo Sebastião Melo de incluir na ordem do dia o projeto que prevê a extinção da função de cobradores do transporte público gera confusão aqui na Câmara de Vereadores da capital. Representantes dos rodoviários tentaram ingressar no plenário antes de o projeto ser pautado. Houve uma confusão com a oposição classificou como manobra do governo, porque não estava acordada a votação desse projeto de extinção da função de cobradores nos ônibus da capital. Gil, a reportagem da Acústica FM conversou com o representante dos rodoviários aqui da capital, Sérgio Vieira. Vamos ouvi-lo. Estamos nessa luta aqui na Câmara de Vereadores, tentando evitar que fosse tirar emprego de 3 mil trabalhadores, que é o projeto do prefeito Melo, que quer tirar os cobradores de ônibus, e o fechamento de uma empresa centenária que é a Carris. Infelizmente, acabamos de ver uma votação agora da comandante Nádia, que pediu para ser votado, e vai ser votado hoje, a extinção do desemprego mediante uma pandemia de 15 milhões de desempregados. Essa comandante Nádia, essa vereadora de Porto Alegre, aprovou e agora foi aprovado para retirar os cobradores. Nós vamos ter que tomar atitude radical na cidade, mas infelizmente estamos aí muito decepcionados com essa Câmara que não representa o povo coisa nenhuma, representa o interesse do prefeito. Gil, a gente segue acompanhando aqui essa discussão do projeto que prevê a extinção. Os ânimos seguem muito exaltados. Neste momento, na tribuna, discursa o vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. Agora há pouco, a presidenta da Câmara, a vice-presidente da Câmara, Mônica Leal, chamou a atenção dos vereadores para manter a calma para a votação do projeto, né? A tendência é que o projeto possa ser votado ainda hoje. Mas Gil, sabe como é que é a política, né? Tudo pode mudar aqui nessa tarde, né? A qualquer momento eu trago mais informações aqui nesta tarde quente em Porto Alegre, Gil. Pois é, Ayrton, só para aproveitar a tua participação conosco aí, inclusive a gente está podendo observar pelo som ao fundo, né, da tua intervenção aí, que os ânimos estão bem acalorados, né, um discurso aí deste vereador neste momento bem acentuado, né, e como é que ficou a questão das galerias, porque se tinha uma discussão muito grande, eu acompanhava pelas redes sociais aí da cidade de Porto Alegre, sobre a presença dos manifestantes nas galerias, houve uma grande discussão em torno desse assunto, como é que ficou isso daí? Essa questão ficou organizada, porque agora os rodoviários puderam ingressar na Câmara, estão aqui ao lado esquerdo, como eu posso mostrar no vídeo, né, e descrever para o ouvinte da Rádio Acústica FM nesse momento. Os rodoviários conseguiram ingressar, até houve agora há pouco, eu lancei as imagens aí para vocês, o princípio de tumulto entre o vereador Alexandre que critica essa manobra do governo segundo a oposição. Bom, e a gente já está podendo observar, inclusive, a repercussão disso tudo em uma paralisação parcial dos funcionários da Carris, que deve começar na madrugada desta quinta-feira. Então, já vamos ter aí um transtorno para os usuários do transporte coletivo na capital gaúcha. Exatamente, havia esse acordo, né, de 65% da frota em circulação, mas agora a gente já não sabe, né, Gil, porque pode os funcionários, o sindicato se revoltar com a possível aprovação desse projeto e não circularem amanhã, né? Então a gente aguarda os desdobramentos aqui para saber também como que vai ser amanhã o dia dos porto-alegrenses, tendo em vista que a Carris, né, é uma empresa fundamental. O projeto de extinção da Carris, de privatização da Carris, também pode ir à votação, mas ainda há discussão sobre o projeto da questão dos cobradores, né? Que é o que estão tentando votar ainda nesta quarta-feira. Tá certo, Ayrton. Obrigado pelas informações. O espaço sempre é aberto a qualquer nova informação aí de Porto Alegre. Grande abraço, Gil. Até mais. Muito bem, agora são 4h43, clima tenso lá na capital dos gaúchos, em Porto Alegre, né? Inclusive os funcionários da Carris iniciando na madrugada desta quinta-feira uma paralisação em
protesto contra o projeto de lei do Executivo que abre a possibilidade de desestatização da empresa. Mesmo com a mobilização, há uma expectativa que 65% da frota irá circular por Porto Alegre, conforme o que foi definido em um acordo, né, que o Ayrton acabou de citar para a gente. Esse acordo é entre a Carris e o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte. Porém, pelo clima que se instaurou na capital gaúcha nesta tarde, devido a estas manifestações, há uma possibilidade de que esse número de 65% da frota seja ainda menor em circulação amanhã em Porto Alegre. Então não vai ser um dia muito propício para os usuários do transporte coletivo na capital gaúcha. 16 minutos agora faltando para 5 da tarde. Físio Camaquã é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, transtornos do equilíbrio e tonturas. Físio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Outro destaque desta tarde é o clima, né? Nós estamos aí com o tempo aberto, um dia muito quente, temperaturas altas, 28 graus é a temperatura agora aqui na cidade de Camaquã. Vamos acompanhar a previsão do tempo, saber o que nos espera na quinta, na sexta e no final de semana. As informações chegam agora com a Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo desta quinta-feira, algumas áreas de instabilidade que atuam no alto da atmosfera favorecem a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva sobre a região da Costa Doce gaúcha. A chuva, por enquanto, ocorre de forma bastante isolada, passageira e pouco volumosa. Em relação às temperaturas, elas seguem em rápida elevação durante a tarde. A máxima prevista para hoje é de 28 graus em Camaquã. Ao longo da sexta-feira ainda faz calor, as temperaturas seguem mais elevadas e tem previsão de chuva, mas que novamente ocorre de forma muito passageira, principalmente durante a tarde. No final de semana, a passagem de uma frente fria intensifica não só a chuva, mas também as rajadas de vento. Atenção para o risco de temporais, especialmente na noite do sábado e madrugada do próximo domingo. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. 16 minutos faltando para 5 horas da tarde. Convido para quem está acompanhando pelo rádio, acompanhar em vídeo o programa de hoje, porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar o momento exato de um acidente envolvendo duas motos aqui no centro da cidade de Camaquã. Em instantes a gente fala sobre esses dois acidentes, mas principalmente desse que aconteceu ali na Presidente Vargas, onde um motociclista acabou ficando num estado um pouco mais grave de saúde. Então daqui a pouquinho todas as informações para você. Você pode acompanhar em vídeo tanto pelo canal da Acústica no YouTube, quanto pelo facebook.com/acústicafm. 4 horas e 46 minutos. Acompanhe diariamente as promoções do açougue, hortifruti, padaria e muito mais na página do Super São José no Facebook. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Agora nós vamos novamente para Porto Alegre, mas para falar sobre outro assunto. Com números de visitantes limitados a 15 mil por dia e protocolos reforçados, começa neste sábado a Expo Inter 2021. O gerente do parque estima que o evento terá uma proporção equivalente ao ano de 2019. E a repórter Nádia Martins vai trazer as informações agora. Após uma edição 100% online e portões fechados por conta da pandemia, a Expo Inter 2021 está com os portões abertos e de volta ao modelo presencial. A feira começa neste sábado e vai até o dia 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Neste ano, o número de visitantes está limitado a 15 mil por dia e também não terá bilheterias. A venda de ingressos é exclusivamente pela internet. 150 monitores vão circular pelo parque para orientar sobre os cuidados e evitar aglomerações. Um cercamento eletrônico vai controlar o fluxo de pessoas e quando bater o limite de 15 mil pessoas, ninguém mais entra no parque. O gerente do local, Gabriel Fogaça, estima que o evento terá uma proporção equivalente ao ano de 2019 e recomenda a compra antecipada dos ingressos. Já foram vendidos perto de 15 a 20% dos ingressos, então eu recomendo que quem queira vir já faça a sua compra antecipada. Ali dentro, na geração do ingresso, ela preenche um formulário com 3 perguntas só. Declaração que ela vai cumprir os protocolos aqui de saúde, que não teve contato com pessoa relacionada a Covid ou sintomas nos últimos dias, e também pergunta se ela já fez a vacina ou não, mas isso é apenas uma questão de um controle interno nosso, né? Não é necessário estar vacinado ou não para poder entrar no parque. Aí a pessoa gera o seu ingresso, traz no celular ou impresso, como ela preferir, apresenta aqui
na entrada, no leitor de QR Code, tem aferida a temperatura daquela pessoa, visto se ela está de máscara, ela pode entrar no parque tranquilamente. Os portões vão abrir das 8 às 19h30. Vamos ter todas as atrações de uma Expo Inter normal. Foram inscritos 4.057 animais, perto de 85 estandes lá no setor de máquinas, 210 estandes na agricultura familiar e os permissionários aqui do parque, laboratório, lojas e demais, perto de 120 por aí. Estima-se que em termos de atrações vai ser 90% assim do tamanho de uma Expo Inter de 2019. Aqui dentro não é nada muito diferente do que está acontecendo aí fora. A pessoa tem que usar máscara, não pode se aglomerar, assim, tem que respeitar o distanciamento social. Dentro dos estabelecimentos tem um número de máximo de pessoas dentro de cada estabelecimento, mas não é nada muito diferente do que a gente está regrando aí fora. De acordo com Gabriel, os acessos ao parque permanecem os mesmos. A entrada dos visitantes serão pelos portões 2 e 3 e no portão 15 o estacionamento para visitante, que também já pode ser comprado no site da Expo Inter. Para comprar o ingresso e o estacionamento, basta acessar o site oficial da Expo Inter, expointer.rs.gov.br, entrar na seção Ingressos Aqui e clicar em Compre Aqui. A plataforma direciona automaticamente para pedestre e estacionamento. De Porto Alegre para Acústica FM, Nádia Batins. Agora são 4h50, uma excelente tarde para você. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os acidentes e vai trazer imagens do momento em que aconteceu uma colisão agora há pouco aqui na área central de Camaquã. Daqui a pouquinho os detalhes para você. Mas antes disso eu quero falar sobre uma outra manifestação que está acontecendo lá em Porto Alegre. São dos torcedores do Grêmio. O protesto de torcedores gremistas realizado no início da tarde desta quarta-feira em frente ao CT Luiz Carvalho terminou com 2 pessoas detidas pela Brigada Militar. As prisões ocorreram depois que parte dos torcedores arremessaram pedras e rojões em direção ao ônibus que transportava os atletas do clube e entraram em confronto com os policiais que faziam a segurança do local a pedido da diretoria gremista. Nós estávamos monitorando esta situação desde amanhã, bem cedo, porque tínhamos a informação de manifestação. Nós, profissionais de segurança, sempre partimos do pressuposto que isso, arremesso de pedras, pode acontecer, disse o tenente-coronel Luiz Felipe Neves Moreira, que é o comandante do 11º Batalhão da Brigada Militar. Entre 150 e 200 torcedores compareceram ao centro de treinamentos para se manifestar na reapresentação do time gremista, que vem de má campanha no Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento. A nossa ideia era fazer um protesto pacífico. Não é a primeira e nem vai ser a última vez que viemos em frente ao CT. Nunca deu problema, mas hoje praticamente todos estavam descaracterizados e não faziam parte de nenhuma torcida organizada, contou Cristiano Rodrigues, que é o presidente da torcida Rasta do Grêmio. Após a intervenção da polícia, grande parte dos torcedores fugiu em direção ao bairro Humaitá, atravessando a BR-290. Porém, foram registradas imagens do confronto, que serão analisadas pela Brigada Militar a partir de agora. As filmagens vão falar por nós. Temos os relatos dos policiais e de que pessoas que são reincidentes estavam próximas às torcidas organizadas, concluiu o comandante da Brigada Militar. São 4h52. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Agora sim, nós vamos falar a respeito dos acidentes de trânsito que aconteceram na tarde de hoje aqui na cidade de Camaquã. O que chama atenção é que são 2 acidentes em locais diferentes da cidade de Camaquã, mas o que tem em comum nesses 2 acidentes é que eles envolvem motocicletas. 2 motos se envolveram em um acidente no início da tarde desta quarta-feira em Camaquã. A colisão ocorreu na Avenida José Loureiro da Silva, a 1 quadra do trevo de acesso ao município. No acidente se envolveram 2 motos Honda Titan, uma de cor preta e a outra de cor prata. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas oficialmente. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU 192, atendeu a ocorrência. Um dos motociclistas teve escoriações e precisou do atendimento. O trânsito ficou em meia pista durante o atendimento, mas já foi liberado. O outro acidente, que é considerado de maior gravidade, aconteceu agora há pouco, aqui no centro de Camaquã. Um acidente envolvendo 2 motocicletas deixou 2 pessoas feridas e a gente mostra a imagem para quem está acompanhando em vídeo do momento da colisão. Nitidamente a gente percebe que uma moto
ela estava sendo conduzida no sentido bairro Centro e no cruzamento da Presidente Vargas com a Walter Quez, ao dobrar na Walter Quez rumo a Júlio de Castilhos, a gente teve aí uma outra moto cortando a preferencial e causando o acidente. A gente mostra exatamente o momento desse acidente, inclusive o capacete do motociclista causador, ele acabou saindo da cabeça, e o que a gente pode perceber na imagem é que esse motociclista acabou batendo com o rosto no chão. O fato aconteceu então agora há pouco no cruzamento das ruas Presidente Vargas e Walter Quez, no centro da cidade de Camaquã. Conforme as informações apuradas pela equipe de jornalismo da Acústica que esteve no local, um dos motociclistas ficou em torno de 20 minutos desacordado após a colisão. A condutora da outra moto teve ferimentos leves. Segundo populares, a ambulância demorou em torno de 30 minutos para chegar até o local do acidente. Tá aí a imagem, disponível inclusive no nosso site, acusticfm.com.br. Basta você acessar o nosso site. Lá no facebook.com/acusticfm também tem um vídeo do momento desse acidente. Nós não temos agora a informação atualizada sobre o estado de saúde desse condutor da motocicleta que acabou ficando bastante ferido no momento desse acidente, mas populares que estiveram ali no local disseram para nossa reportagem que esse motociclista ficou cerca de 20 minutos desacordado, que chama atenção pela gravidade desse acidente. E mais uma vez, a gente reforça, para que os nossos ouvintes estejam atentos às condições do trânsito aqui no município. O que a gente mais vê são motoristas entrando de forma errada em rótulas aqui do nosso município, avançando preferenciais, isso a gente percebe todos os dias na cidade de Camaquã. No turno da noite, vários carros andando com o farol desligado na cidade de Camaquã. A gente sabe que às vezes é um esquecimento, O motorista acaba esquecendo de acionar os faróis, mas isso é complicado. Isso pode causar um acidente porque diminui a visibilidade de um outro veículo do seu no momento que você trafega. Então, fica esses alertas. Vamos cuidar um pouco mais aí do trânsito da cidade. Não dá para confiar muito em preferencial aqui na cidade de Camaquã, porque volta e meia a gente tem os flagrantes, de motoristas avançando a preferencial. Então são algumas dicas que a gente traz para o ouvinte da Acústica FM, porque a gente não quer mais registrar situações como a de hoje destes acidentes. Agora são 4 horas e 56 minutos. Tem aqui um abraço lá para o Paulo Roberto. Paulo Roberto está assistindo o programa pela live no facebook.com/acusticfm lá em Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: nunca prendemos tanto os traficantes como no governo, diz o Paulo Figueiredo, que está assistindo aí o nosso programa. Obrigado aí pela participação. Também quem está assistindo em vídeo é o Jorge Neugbauer, o Rogério Vieira, o Egídio da Silva dos Santos e também a Vera Machado. Muito obrigado aí pela audiência dos nossos ouvintes. Seguimos também na parceria do Restaurante Tempero Brasil, que elabora um cardápio delicioso e variado para você e sua família. Atendimento presencial, tradicional buffet, seguindo todos os protocolos de saúde. Na Avenida Olavo Moraes, 643, na cidade de Camaquã. A gente já falou aí sobre essa manifestação que acontece em Porto Alegre dos torcedores do Grêmio. Os torcedores, obviamente, insatisfeitos com a atuação do time nesse campeonato brasileiro. Essa temporada está sendo uma temporada muito triste para os torcedores tricolores, mas a gente conversava inclusive aqui na redação de jornalismo, que não são esses atos violentos da torcida que vão fazer com que os jogadores joguem bola, que é o que a gente está esperando, A manifestação, eu acho excelente, eu acho importante mostrar essa insatisfação do torcedor tricolor com o seu time, mas os atos violentos, eles não ajudam em nada neste momento. 2 minutos nos separam das 5 da tarde. Nós vamos para o intervalo comercial. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Acústica e a hora certa. 4h58. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Arroz tordilho 5 quilos, R$16,99. Feijão preto Fritz e Frida, o quilo, R$6,99. Café Melita 500 gramas, tradicional ou extra forte, R$11,79. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 1º de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Atenção, produtor de tabaco. O desconto para quem pagar à vista a inscrição de sua lavoura no Departamento de Mutualidade da FUBRA é de 5% até 31 de agosto, 3% até 30 de setembro e 2% até 31 de outubro, prazo final para as inscrições.
A carência é de 7 dias a partir da entrega dos pedidos, na Fubra Matriz ou filiais ou postagem no correio. Hello, I'm Teacher Djanani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A informação da acústica cada vez mais perto de você. Acesse acusticfm.com.br e ouça a rádio em qualquer lugar do mundo. Acústica, a rádio que toca notícia. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. 2 espaços do Hospital de Clínicas de Porto Alegre registram novo surto de coronavírus. Sessão que pode votar extinção dos cobradores em ônibus da capital é retomada na Câmara de Vereadores após guardas municipais e rodoviários entrarem em confronto. Carros de funcionários e ônibus do Grêmio são danificados por pedras arremessadas durante protesto de torcedores em frente ao centro de treinamento do clube, que terminou com 2 pessoas detidas. O tempo é seco em Porto Alegre, agora faz 28 graus. A noite será de tempo seco em todo o estado. Amanhã a previsão é de chuva no início da tarde na fronteira oeste, na Campanha e no sul. Nas demais áreas, a chuva deve chegar no final da tarde. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar comercial é vendido em alta a R$ 5,17. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em alta de 0,55%. Trânsito. Tem um acidente entre carro e moto em atendimento na rua Paul Harris, no bairro Jardim Ituçabará. A EPTC, a Brigada Militar e o SAMU atendem a ocorrência. O trânsito segue lento também na Avenida da Cavalhada, no sentido centro-bairro, por conta de obras. Na BR-116, o fluxo é muito lento na região de São Leopoldo para quem segue em direção ao interior do estado. Agora há pouco houve uma colisão envolvendo 3 veículos, mas não há bloqueio de faixas. Em GZH... O Rio Grande do Sul recebeu em agosto a maior quantidade mensal de vacinas contra o coronavírus desde o início dos repasses federais, com um aumento de 22% em comparação a julho e um total superior a 2.700.000 doses entregues. Essa carga de imunizantes, porém, representa uma diminuição na fatia proporcional que vem do Ministério da Saúde. O estado, que costumava contar com cerca de 6% das doses distribuídas pelo país, agora fica com cerca de 4%. O Ministério alega que passou a priorizar estados com índices mais baixos de imunização para equiparar a cobertura vacinal no Brasil. O Rio Grande do Sul está acima da média nacional, com pelo menos 36,5% da população integralmente protegida contra cerca de 29% do país. Representantes de organizações e comunidades indígenas afirmaram hoje no Supremo Tribunal Federal que o chamado marco temporal é inconstitucional e, por isso, não pode ser usado como critério para a demarcação de terras. O Supremo retomou nessa quarta o julgamento que discute se a demarcação deve seguir o critério chamado de marco temporal. Por essa regra, os indígenas só podem reivindicar terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 88. Luiz Henrique Eloy Amado, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, disse que a Constituição é categórica ao reconhecer o direito originário dos indígenas à terra e que adotar o marco temporal é ignorar todas as violações a que os povos originários estão submetidos. Antes, o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, defendeu que deve ser mantido o marco temporal na demarcação e que esse debate cabe ao Congresso Nacional. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. A CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar é uma empresa camaquense com atendimento em todo o Rio Grande do Sul. Está junto no agro, ao lado do pequeno e grande produtor, com o compromisso de impulsionar a economia através da fabricação própria de equipamentos agrícolas e a revenda de placas de energia solar e motores WEG. Oferecemos financiamento através dos bancos parceiros, tudo para que a CIS seja sinônimo de inovação e economia. Acesse cissolar.com.br. Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a Rede de Farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de Farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021, grande empresa, entre todos os segmentos. São mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio-doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio-maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 533223 3155. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares. Toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. E o meu provedor é o Camaquanet. Eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanet. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Vem aí a 44ª Expo Inter e a Rádio Acústica estará presente com estúdio ao vivo direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, do dia 4 a 12 de setembro. A Rádio Acústica realiza uma ampla cobertura com programação ao vivo e boletins diários direto da Casa Acústica e Devon na 44ª edição da Expo Inter. Apoio: Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon e Conexão Rural.
Patrocínio CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Top Telecom, Oi Fibra é na Top Telecom e Uniaselv, graduação e pós. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Esqueça a internet que você conhecia. Oi Fibra chegou para mudar tudo isso. São 200 mega por R$ 99,90 por mês no débito em conta e conta digital. Vem pra Oi Fibra, alta velocidade e muita estabilidade para sua vida digital ser mais real que nunca. Oi Fibra muda tudo. Pergunte para quem tem. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. Consulte disponibilidade e regulamento no site. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Já estamos de volta, agora são 5 horas e 10 minutos, 27 graus é a temperatura. A suposta mobilização nacional de caminhoneiros para participar de atos em 7 de setembro não foi captada pelo Ministério da Infraestrutura. Dentro da pasta comandada por Tarcísio de Freitas, a avaliação é de que as principais lideranças dos profissionais de transporte não estão envolvidas com nenhum tipo de paralisação ou plano da categoria para o feriado. A hipótese de uma paralisação geral ganhou força quando o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, foi alvo da ação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou seu afastamento de um raio de pelo menos 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. Desde o início de 2019, o Ministério da Infraestrutura chegou a gerenciar 15 tentativas de paralisações de caminhoneiros em todo o país. Os caminhoneiros que têm atuação marcada pelo trabalho autônomo possuem hoje diversas lideranças e, segundo fontes da infraestrutura, não houve nenhuma manifestação desses nomes mais conhecidos sobre paralisações nacionais. A despeito de o presidente da República, Jair Bolsonaro, insuflar a população para as manifestações programadas para o próximo dia 7, as quais incluem diversas ameaças de fechamento das estradas no país, o Ministério da Infraestrutura pretende atuar junto da Polícia Rodoviária Federal para impedir qualquer tipo de interrupção do tráfego. O Ministério identificou mobilizações com essa pretensão e tem monitorado grupos que planejam os supostos atos. A orientação é impedir qualquer tipo de bloqueio. Caso haja tentativas, a ordem é fazer com que os veículos sejam deslocados para os acostamentos para permitir o fluxo de quem precisa passar. Questionado sobre o assunto, o Ministério da Infraestrutura informou por meio de nota que mantém diálogo contínuo com a categoria dos transportadores autônomos e não identifica nenhuma mobilização setorial para os próximos dias. Bom, seguimos na força de O Boticário. Peça seus produtos preferidos do Boticário de Camaquã através do WhatsApp 51985757229. Rapidinho o pedido chega até você. Anote aí, o WhatsApp do Boticário de Camaquã é o 51985757229. Outros assuntos que a gente vai trazendo nesta tarde, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem as informações esportivas, vamos estar trazendo informações de Grêmio e também de Internacional. Mas antes a gente fala sobre a nova bandeira tarifária na conta de luz que começa a valer nesta quarta. A partir desta quarta-feira começa a valer a nova bandeira tarifária na conta de luz. Chamada de bandeira de escassez hídrica, a taxa extra será de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. A medida permanece válida até abril do ano que vem. O novo patamar, informado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, representa um aumento de R$ 4,71, cerca de 50% em relação à bandeira vermelha patamar 2, até então maior patamar, no valor de R$ 9,49 por 100 kWh.
Todos os consumidores do mercado cativo das distribuidoras de energia elétrica serão abrangidos pela nova bandeira tarifária, com exceção dos moradores de Roraima, único estado que não está ligado ao Sistema Interligado Nacional, e das cerca de 12 milhões de famílias inscritas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. A decisão para a criação de uma nova bandeira tarifária foi tomada em meio à crise hidrológica que afeta o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principal fonte geradora de energia elétrica no país. Reportagem Laísa Lopes. Muito bem, são 5 horas e 14 minutos. Acha que a situação já está complicada no preço do gás, no preço da gasolina? Tem mais uma chegando agora. Hoje a gente já falou sobre esse aumento aí na conta de luz. E o gás de cozinha já está custando mais 7% para os consumidores nesta quarta-feira. Isso devido a um reajuste feito pelas distribuidoras do produto. Quem confirmou isso foi o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, Alexandre, que disse que rumores no setor indicam que a Petrobras também deverá reajustar o preço do combustível, que já acumula 38% de alta no ano. De acordo com Alexandre, o reajuste das distribuidoras teve como justificativa o dissídio da categoria e a inflação. O aumento médio por botijão foi de R$ 5,80, sendo que mais 30 centavos foi adicionado em alguns estados pelo reajuste do ICMS no mês passado. E há um murmúrio de que a Petrobras vai aumentar também no início do mês, disse ele no dia de hoje. Ele que discorda do aumento das distribuidoras, considerando que o valor do produto já está muito alto. O preço do gás de cozinha virou mais uma preocupação para o governo de Jair Bolsonaro, que demitiu o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, pelos ajustes sucessivos dos combustíveis, inclusive do gás liquefeito de petróleo. Já o atual presidente da empresa, general Joaquim Silva Luna, deixou de fazer reajustes mensais. O último aumento foi no início de julho, de 13,5%. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do botijão de GLP de 13 quilos entre 22 e 28 de agosto era de R$ 93,65, sendo que em algumas localidades o produto chega a custar R$ 130. Tem lugares no país o pessoal está pagando R$ 130 num botijão de gás. Então, se aqui a gente está numa média aí de R$ 90, R$ 95, em breve chegaremos aos R$ 100 tranquilamente no preço do gás. Lembrando que é uma série de fatores, né, que envolvem o preço do botijão de gás que chega até você. Começando pela Petrobras, que já anunciou que vai ter reajuste em breve do preço do gás. E agora também chega essa informação, né, de que temos aí mais esse valor sendo praticado pelas distribuidoras, um aumento no preço do gás de cozinha. Tá difícil ser brasileiro, hein? Bom, são 5 horas e 16 minutos. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, aqui na cidade de Camaquã. O assunto que nós vamos falar agora é a respeito da Anvisa, que aprovou mais uma fabricante da vacina da Pfizer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou mais uma fabricante que vai ajudar na produção da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A nova fornecedora, a empresa Exelead, está localizada no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e fabrica parte dos componentes que compõem o imunizante. Assim, é possível acelerar a produção dessa vacina no país, já que a empresa americana vai fazer a distribuição a granel dos ingredientes. Esta ajuda será fundamental para desafogar a atual fornecedora, que está trabalhando com alta demanda de vacinas. Depois de fabricados, os imunizantes seguem para as etapas de invase e distribuição juntos. Vale lembrar que todas as vacinas e medicamentos fornecidos para o Brasil precisam ter a autorização e o registro de boas práticas aprovado pela Anvisa. Até o fim de setembro, o Brasil deve receber cerca de 45 milhões de doses do imunizante da Pfizer. Até o momento, a Pfizer é o único laboratório autorizado no Brasil a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos, com a supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, e Igor Cardim. Muito bem, 5 horas e 18 minutos, um excelente final de tarde para você que está nos acompanhando. Seguimos por aqui também no oferecimento de FP0. Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Arquiteta Priscila Miller Lerias. O WhatsApp dela é o 519-8501-2568.
E olha, tem polêmica envolvendo o prefeito aqui da nossa região. A Rádio Acústica FM foi a primeira a falar a respeito da apreensão de pouco mais de R$500 mil de um prefeito aqui da cidade da região em um aeroporto de São Paulo. E tem mais polêmica envolvendo essa história, porque a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid levantou suspeita sobre o dinheiro encontrado escondido na bagagem do prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar Alba, do PSL. De acordo com os senadores, há indícios de que o montante seria levado a Brasília para bancar a manifestação promovida por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. A Polícia Federal apreendeu R$505 mil escondidos em caixas de papelão na bagagem de mão do prefeito na última quinta-feira em São Paulo. O dinheiro foi encontrado armazenado em caixas de papelão durante inspeção por raio-x. De acordo com a Polícia Federal, ao ser abordado, o prefeito disse inicialmente que não sabia o valor total transportado. Na sequência, teria dito que carregava R$1.400.000. As suspeitas foram levantadas pelo senador Humberto Costa durante a reunião da CPI nesta quarta-feira. A comissão vai acionar o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que apura o financiamento de atos antidemocráticos para investigar a manifestação do dia 7. Bolsonaro tem atuado pessoalmente para incentivar os atos no feriado, inclusive com ataques ao Supremo. O relator da comissão, Renan Calheiros, apontou para indícios fortíssimos da vinculação entre o dinheiro e as manifestações. Ele disse o seguinte: isso é algo que precisa ser rapidamente investigado, até para desestimular que práticas iguais a essa ocorram em detrimento do interesse nacional, em função dessa circunstância toda que nós estamos vivendo no Brasil, disse o parlamentar. Já o presidente da CPI, Omar Aziz, no início da reunião do colegiado, disse o seguinte, abre aspas, esses recursos que foram apreendidos, que têm indícios fortíssimos, eu estou falando que seriam utilizados aqui para financiar esse movimento. Isso não é um caso isolado. Isso pode estar acontecendo em vários locais porque a mobilização é clara. A gente sabe que isso não é de graça. Fecha aspas, quem disse isso foi o presidente da CPI, Omar Aziz, no início da reunião do colegiado no dia de hoje. A reportagem da Rádio Acústica FM tentou contato com o prefeito Gilmar Alba, da cidade de Cerro Grande do Sul, também conhecido como Gringo Louco, para saber, a sua versão sobre esse fato. Ele preferiu não se manifestar neste momento. Agora são 5h21. O assunto agora é o relator, que amplia a lista de investigados da CPI. O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, atualizou a lista de investigados da comissão. Entre os novos nomes estão o do empresário Luciano Hang e o do deputado Osmar Terra. Que nos últimos dias nós atualizamos a relação dos investigados dessa comissão parlamentar de inquérito. E nós incluímos como investigados, a partir do patamar da própria apuração, da própria investigação, o senhor Cristiano Carvalho, a senhora Emanuela Medrades, o coronel Elcio Bruno de Almeida, o empresário Luciano Hang, o senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira, o coronel Marcelo Bento Pires, o ministro Onyx Lorenzoni, o deputado Osmar Terra e a servidora Regina Célia Silva Oliveira, que foi a fiscal dos contratos da Precisa no âmbito do Ministério da Saúde, que já teve a oportunidade de depor nessa comissão parlamentar de inquérito. Renan afirmou ainda que a CPI não pode terminar antes que aconteça o depoimento do empresário Marcos Tolentino. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Muito bem, agora são 5h22. Vamos falar sobre esporte aqui no programa. Vamos trazer as informações de Grêmio e Internacional. Olha, para falar de Grêmio, a situação não tá fácil, lá em Porto Alegre. Após o protesto que resultou em um confronto entre torcedores do Grêmio e a Brigada Militar na tarde desta quarta-feira, o Grêmio avalia os estragos da confusão na porta do CT Luiz Carvalho. Depois de um começo pacífico e com palavras de ordem criticando os jogadores e direção pelo momento do time, um grupo atirou pedras e rojões em direção ao ônibus da delegação gremista. Além disso, alguns também conseguiram acessar o local por uma entrada alternativa.
alternativa, mas foram contidos pelos policiais. De acordo com a imprensa da capital, alguns carros de funcionários do clube foram atingidos pelas pedras e 2 torcedores que estavam no local foram presos pela Brigada Militar em função dos atos violentos. O protesto no dia da reapresentação dos atletas complementa uma semana nada tranquila para o Grêmio. Na segunda-feira, o volante e capitão Maicon rescindiu seu contrato com o clube em comum acordo. Agora o time terá 11 dias de trabalho porque só vai voltar a jogar em 12 de setembro, quando recebe o Ceará na Arena, já pela primeira rodada do retorno do Brasileirão. Com 16 pontos conquistados em 17 jogos, o Grêmio ocupa atualmente a 18ª colocação da tabela. Bom, e após 3 dias de folga, o grupo do Grêmio se reapresenta sem o seu principal líder, Maicon. A dúvida que fica na arena é sobre como o plantel irá reagir diante da saída do volante, responsável por levantar várias taças com a camiseta tricolor e sempre foi um exemplo para os mais jovens. Felipão terá muito o que corrigir, principalmente depois da derrota em casa para o Corinthians. Na prática, a ausência de Maicon não muda muita coisa no time titular, já que Thiago Santos e Vila Sante têm atuado como titulares no meio-campo. O time terá 11 dias de trabalho porque só volta a jogar, como eu disse, no dia 12 de setembro. A saída de Maicon é apenas mais um capítulo de uma temporada cheia de percalços no Grêmio. Um ano que começou com a eliminação na pré-Libertadores para o Independiente del Valle, do Equador. Passou pela demissão do técnico Renato Portaluppi, que recém havia renovado o contrato, pelas mudanças no departamento de futebol, Marcos Herman assumiu a contratação de Thiago Nunes, com o pior início do Brasileirão na história do clube, e a chegada de Felipão para tentar salvar o time do rebaixamento, entre outros fatos que corroboram com a situação dramática dentro de campo. Enquanto isso, 2 jogadores do Grêmio retornaram aos trabalhos mais cedo. O atacante Douglas Costa e o lateral Vitor Ferraz, entregues ao departamento médico, já participaram de atividades regenerativas ontem. O restante do grupo voltou nesta quarta-feira. Após a derrota em casa para o Corinthians por 1-0, o time recebeu folga de 3 dias. Vitor Ferraz se encontra com um estado mais avançado de recuperação. O jogador passa por fisioterapia e, como foi reintegrado recentemente, deve ficar à disposição em breve. Já a volta de Douglas Costa não tem data para acontecer. Outro jogador que deixou o departamento médico recentemente é o atacante Diego Turim. O centroavante já está recuperado da série de lesões e deve ser mais uma opção ao setor ofensivo assim que o Brasileirão retornar. O Grêmio também deverá fazer observações. Por conta do longo tempo sem atuar, atletas que já apareceram no time principal devem reforçar contra o Corinthians na quinta-feira pelo Brasileiro de Aspirantes, entre eles Vitor Bobsin e Fernando Henrique. Em dificuldades no Brasileirão, o Grêmio só volta a campo no dia 12 de setembro. Com relação ao Internacional agora, falando sobre as informações coloradas, o Inter confirmou no início da tarde desta quarta-feira que o atacante Taison sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O tempo estimado de recuperação, conforme o departamento médico, é de 3 semanas. O atleta era observado desde o último confronto contra o Atlético Goianiense pela 18ª rodada do Brasileirão. Aos 24 minutos do segundo tempo, após uma roubada de bola, ele levou a mão na coxa direita. Ele mesmo pediu para deixar o campo após sentir o desconforto. Em contato com a assessoria do Inter, a reportagem confirmou que o atacante segue sendo reavaliado pelo departamento médico para o próximo confronto do dia 13 contra o Sport na Ilha do Retiro pela 20ª rodada do Brasileirão. Em razão da rodada tripla das eliminatórias da Copa e pela convocação de Edenilson, o confronto diante do RB Bragantino pela 19ª rodada foi adiado. A partida ainda não tem data definida. Caso não seja relacionado, o jogador deixa a vaga em aberto para os meias Bosquilha e Maurício. O chileno Palácios também seria opção, mas levou o 3º cartão amarelo e está fora da disputa. Vivendo uma fase de profundas e confessadas dificuldades financeiras, o Inter caminha para uma drástica redução dos custos e investimentos em todas as áreas, inclusive no futebol. Por enquanto, porém, os números ainda não mostram essa nova realidade. Segundo dados divulgados no portal da transparência do clube, os gastos com futebol seguem uma trajetória de elevação, passando de 15 milhões mensais em 2020 para 15 milhões e meio de reais em 2021, considerando a média entre os meses de janeiro a junho.
Já o novo reforço da zaga colorada, Kaique Rocha, comentou sua chegada através das redes oficiais do clube. O jogador de 20 anos pertence ao Sampdoria e assinou um vínculo por empréstimo de 2 anos com o Colorado. No acordo com o clube italiano, ficou acertado um valor fixo para a aquisição do defensor. Os dois clubes não revelaram os valores. Para fechar as informações esportivas, e o Abelão, hein? Foi rápida a passagem do técnico Abel Braga pelo Lugano da Suíça. O clube anunciou a demissão do ídolo colorado nesta quarta-feira, após 3 meses no cargo. O treinador havia sido contratado ainda em junho pelo clube da cidade de mesmo nome. O anúncio foi feito em nota no site oficial do clube. Além de Abel, deixam o Lugano os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Cobalcini. O treinador teve um total de 2 vitórias e 2 derrotas pelo campeonato local. O Lugano é o 6º colocado. Aí estão as informações do esporte aqui no Redação Acústica, quando são 5h29, e é assim que nós chegamos ao final do programa de hoje. Tivemos o oferecimento do Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. E siga FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. Fim de papo, agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes. Na sequência tem o Acústica News e as muitas informações no final de tarde da Acústica. Para você um forte abraço, excelente final de tarde e até amanhã. Acústica e a hora certa. 5h30. Passe na Cremolato e aproveite as Cremofertas. Tem açaí 220 gramas por R$ 6,49. Sorvete sabores 2 litros, torta de limão, 3 emoções, leite ninho trufado e chocolate suíço por R$ 19,99. Picolé de fruta por R$ 1,25. E as deliciosas pizzas premium, sabores calabresa, bacon, frango e catupiry, 4 queijos ou estrogonofe por R$ 17,99. Mais ofertas na Cremolato. Zeca Neto, 1179. Com as opções e investimentos do Sicredi, você conquista seus objetivos. A gente tem mais de 115 anos de história e trabalhamos junto ao produtor rural, impulsionando o crescimento coletivo, pois reinvestimos recursos na sua região. Aqui, o seu agronegócio rende um mundo melhor. Conte com nossas soluções em investimentos e nesta safra, invista na sua prosperidade. Fale com seu gerente. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51 999992903 ou nos visite em